Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre automóveis. Falar um pouquinho da história e o que se espera para o futuro. Gostaria que você assistisse até o final, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Antes de entrar no assunto principal, que são os automóveis, eu gostaria de falar um pouco do trânsito aqui, que eu vivo aqui, local na minha cidade. Eu imagino que isso seja comum a todas as cidades do país, ou a grande maioria, né? Eu penso, né, que nenhuma pessoa fecha o outro ou deixa de ceder a preferência, quando esta é obrigatória, com o simples intuito de provocar um acidente ou simplesmente para provocar aquela pessoa, né? Eu não vejo, a princípio eu acredito que todos são inocentes. Então eu ando bastante de moto, eu ando também um pouco de carro, e às vezes você tem fechada, o pessoal entra na sua frente, etc e tal. E eu acredito e leva nesse sentido, de que a pessoa teve apenas um descuido, a pessoa ela simplesmente não viu, estava desatenta, não reparou, etc. E faço o quê? Faço a minha parte, eu tento evitar ao máximo o acidente. Graças a Deus eu nunca me envolvi num acidente assim, uma coisa, nada, graças a Deus. Agradeço a Deus todos os dias por isso. Já tive uma fechada, outra ali, pessoas me xingam, etc. Mas felizmente é só isso. Não tive um problema sério, graças a Deus. Eu acho desnecessário, eu acho a crispação desnecessária. A pessoa fecha você dá aquela freadinha e evita o acidente. Aí você xinga a pessoa, distrata com palavras de baixo calão. Pior ainda, às vezes a pessoa nem viu que te fechou, às vezes estava tão desatento, prosseguiu ao seu destino. Aquela pessoa às vezes é perseguida, às vezes a pessoa até desvia da rota que ele estava indo para seguir aquela pessoa, para tirar satisfação, para brigar, para arrumar confusão. Eu acho isso uma incivilidade, se é que essa palavra existe. Se não existe, eu já inventei agora também. Porque não faz sentido isso, gente. Graças a Deus, evitou o acidente, vai brigar para quê? Né? O máximo que você pode fazer é dar uma buzinadinha para alertar a pessoa para que ela não te feche ou evite o acidente, etc. E tal. Mas um acidente evitado não é motivo para ser debatido, para ser discutido. Eu estava certo, tal. Isso não faz sentido. Se estava certo, evitou o acidente, pronto, foi embora, cada um segue o seu destino. É assim que eu penso. Então eu gostaria se pudesse dizer assim, né, vamos ter mais paz no trânsito, vamos ser tolerantes no trânsito. O cara me fechou, eu estava certo, mas eu consegui evitar o acidente, eu não preciso ir lá destratar. Porque a princípio, a priori, eu acredito que essa pessoa não teve a intenção de fazê-la. Bom, entrando agora no assunto mais próprio do automóvel, né? No passado, não muito distante, o automóvel ele era visto até como um investimento. As pessoas compravam automóvel e tinha a intenção até de ganhar dinheiro. Às vezes usava e depois vendia tendo lucro, né? Isso ainda acontece com o imóvel. Então uma pessoa que compra um imóvel, compra uma casa mesmo que para morar, ele não imagina que vai ter prejuízo. Quando ele for vendê-la, ele vende pelo menos no mesmo preço, um pouquinho mais, um pouquinho acima do que ele pagou, né? Em alguns casos as pessoas ganham muito dinheiro, porque a valorização é muito grande. Se você comprar um imóvel novo ali, quando está começando um bairro, por exemplo, e esse bairro ele cresce e torna-se um bairro nobre, por exemplo, nossa, a valorização é enorme. Mas voltando a falar do automóvel, que é o assunto principal, no passado acontecia mais ou menos isso com o automóvel. A pessoa comprava e tinha lucro. Agora não. Agora o automóvel, todo mundo sabe que não é um bem de consumo. Você comprou, você vai ter gasto, só gasto. Quando você vender, você vai perder pouco dinheiro. Você pode escolher entre o que você perde pouco dinheiro e o que você perde muito. Mas sempre vai perder, né?
Esse é o fato. E eu creio que as pessoas estão fazendo as contas, em alguns casos é desnecessário ter automóvel. É verdade que uma boa parte das casas, se as pessoas têm condições, já tem 2 até 3. A maioria das casas tem garagem para 2 automóveis, etc. e tal. Mas dizem, quem entende do assunto, que essa tendência é ir em sentido justamente contrário, que as pessoas terão cada vez menos automóveis. As fábricas já estão se preparando para isso. A ideia do automóvel compartilhado, ela é muito bacana, é uma ideia que está amadurecendo e ganhando força, que funciona da seguinte maneira: eu estou aqui na minha casa, eu preciso ir para um outro determinado bairro da cidade, eu caminho um pouco aqui, eu vou ter um local ali onde ficam alguns automóveis estacionados, eu vou ter um registro, claro, um livro, uma assinatura, tem um cartão que eu pago pelo aluguel daquele automóvel para mim ir até onde eu quero ir apenas. Vou até lá, deixo lá, de lá eu pego outro meio de transporte, enfim. É uma ideia interessante que está começando a ser colocada em prática. Né? Claro que precisa de uma adaptação tecnológica para cobrar tudo direitinho, para responsabilizar cada usuário por danos ali, né, causados, danos que não seja o desgaste natural do automóvel, mas eu acredito que como a tecnologia ela caminha passos largos e desenvolve em grande velocidade, isso não vai ser problema no curto prazo. Outra tendência que eu já percebi também, que pessoas especialmente que moram em cidades grandes, são os aplicativos, né, de transporte e de carona. Então você pega uma carona ou você, por exemplo, pega os aplicativos famosos, existem alguns aí, né, o mais famoso é o Uber, né, ele até está tornando-se o sinônimo do aplicativo de automóvel. Porque ao fazer as contas, as pessoas percebem que isso sai mais barato. Então, se a pessoa não for aquele aficionado por automóvel, aquele apaixonado, como é o meu caso, ele não vai tê-lo. Por quê? Porque ele, dependendo da necessidade dele, ele faz as contas, ele não precisa ter um automóvel, então ele prefere compartilhar, ele prefere alugar ou prefere usar outro meio de transporte. Isso vai sair muito mais barato para ele, já que é algo que para ele não é uma paixão, ele não tem essa necessidade. Então, deixa-se de ser uma necessidade, né? E muitas pessoas têm automóvel, às vezes não têm realmente a necessidade de tê-lo, aí abandona. Então isso vai dar uma mudança no mercado. Então aqueles automóveis de nicho, né, que eles dizem, né, aqueles esportivos, aquele que dá prazer em dirigir, etc., provavelmente vão ser mais destaque no mercado de carros particulares. Por quê? Porque as pessoas vão optar por esses modelos, né? Porque apenas os entusiastas, os apaixonados é que vão ter automóveis. Outra tendência é o poder público investir pesadamente no transporte coletivo, no transporte público. Isso está acontecendo nas grandes metrópoles em peso. No Brasil nem tanto, mas provavelmente vamos chegar lá a esse nível também. Por quê? Porque você melhora a qualidade do ar da cidade e você melhora também o trânsito. Porque às vezes a gente tem um automóvel, mas dá até preguiça de tirá-lo da garagem, dependendo de onde se mora, né? Se é numa metrópole, né? E eles estão fazendo de modo que nos lugares mais congestionados cada vez se torne mais caro o uso do automóvel. Então, cidades, por exemplo, Londres é pioneira, mas várias outras metrópoles mundo afora já estão adotando medidas. Nova York, por exemplo, vai cobrar uma espécie de pedágio ali naquele centro ali mais onde se aglutina mais automóveis, né? Vejam bem, nós estamos falando dos Estados Unidos, é um país que tem paixão pelos automóveis, né? E o mundo afora, no mundo todo. Então me parece que essa é a tendência. E para quem preferir ter o automóvel, para quem realmente desejar fazer uso desse meio de transporte, ele individual, como propriedade única, exclusiva sua, vai ser um meio cada vez mais caro, né? Será a tendência de ser cada vez mais caro. Eu não vejo especialistas comentarem
eu não tenho essa, agora que vou dar uma opinião, né, de usuário e que eu acredito que para o transporte dentro da cidade, transporte individual, só a pessoa, ela não tem que levar mercadoria, etc. e tal, eu vejo que a moto é uma grande solução. Precisa ter conscientização do pessoal que anda de moto, dos motoqueiros e dos motoristas, para evitar o grande número de acidentes. Eu vejo que o perigo que é o grande número de acidentes que tem com motos afasta um pouco os consumidores desse meio de transporte, que ao meu ver é uma solução para todas as cidades, eu diria, do país, pelo menos aqui no Brasil. Eu acredito que o mundo afora. Então, eu acredito que um respeito a mais por todos, que em relação da motocicleta, poderia levar esse tipo de veículo a ter muito mais sucesso, especialmente aqui no nosso país, né? Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o tradicional, né? Peço desculpa por vocês por me alongar tanto, mas o assunto ele demanda um pouco mais de tempo. Quero saber a sua opinião. Obrigado a todos por assistir o vídeo e até a próxima.